Muito bem, entendemos como é que nós realizamos a configuração da ferramenta. Vamos agora entender a conectividade com o banco de dados. Eu vou acessar aqui esse menuzinho aqui e vamos ter acesso aqui a alguns gerenciadores de banco de dados. Como essa aplicação ela funciona basicamente, tá? Eu estou deduzindo como é que ela funciona pelo que eu conheço de arquitetura de banco de dados, pelo que eu conheço de arquitetura da aplicação. Basicamente ela funciona da seguinte forma, tá? Você tem esse site que ele está configurado em um server, em um servidor, um servidor provavelmente Linux. E esse site, né, está instalado nesse servidor, ele tem uma conectividade com alguns gerenciadores de banco de dados que podem estar nesse servidor, como pode estar em outro servidor dentro de uma hospedagem. Não sei onde fica essa hospedagem, mas eu estou entendendo que pode ser aí um ambiente apartado, um server para a aplicação e um server para os gerenciadores, ou pode ser tudo dentro de um único servidor. Então essa minha SQLite é a minha interface, é a ferramenta que me possibilita digitar comandos e ela se conecta com o meu banco de dados no mesmo servidor ou em outro servidor. Neste caso do SQLite, ele está disponibilizando aqui 4 gerenciadores de banco de dados e é claro que nós vamos trabalhar com o SQL Server, que é o objetivo do nosso treinamento. Ah, Volney, mas aqui tem PostgreSQL, aqui tem MariaDB, SQLite, tinha, né? Não sei por que os caras tiraram, mas tinha o Oracle, não usam mais. Mas eu posso usar os outros? Olha, o foco do meu treinamento será com SQL Server, mas você pode usar para PostgreSQL, pode usar para MariaDB, pode usar para o SQLite. É que às vezes eu vou explicar alguns comandos que ele é aderente ao SQL Server e para você usar em outros você tem que fazer alguns ajustes. Mas como eu falei, o meu foco vai ser ensinar o SQL com o foco no gerenciador do SQL Server. Lembrando que depois que eu explicar para vocês como é que a linguagem funciona, vocês vão entender que eu posso aplicar sim a linguagem em outros gerenciadores com algumas mudanças, mas o foco vai ser em cima do SQL Server. Então eu vou me conectar com o SQL Server, então eu vou abrir aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, clique para conectar. Então ele não está conectado, eu vou clicar aqui. Ele vai dar a seguinte mensagem, ó. Essa licença de uso é do SQL Server 2019 Express. Então deixa eu falar um pouquinho rapidinho, tá, do que é o SQL Server. O SQL Server é o gerenciador de banco da Microsoft. Ele foi desenvolvido a partir de 1985, a partir de uma junção com a empresa Sybase, aí teve alguns perrengues na época e a Microsoft ficou detentora dos direitos do gerenciador de banco de dados, que na época chamava Sybase SQL Server. Aí a Microsoft tirou o Sybase e só ficou SQL Server. A primeira versão foi a 6.5 e de lá para cá o SQL Server evoluiu bastante, passando aí por diversas versões. A atual é a 2019. Por que do Express? Isso limita-se à edição do SQL, tá? A versão é 2019 e qual que é a edição? A edição ela vai dizer para você quanto de recurso e quanto de capacidade essa versão vai ter. Então eu tenho a edição Enterprise Edition, que é a edição top, né? Essa aí é para banco de dados de missões críticas, alta capacidade de processamento, alta capacidade de armazenamento, enfim. A Express, a Enterprise ela é paga, né? Então você tem aí as modalidades de você licenciar e fazer o pagamento. A Express ela é uma edição gratuita, então ela tem algumas limitações do Express, tá? Eu vou falar as limitações do site, mas ela tem as limitações do Express. O Express ele é gratuito, então ele também tem uma limitação, ele comporta um banco de dados de no máximo 10 gigas. Ele usa no máximo 1 GB de memória do seu servidor, do seu computador.
e ele pode usar até no máximo 4 cores de processamento. Acima disso, ele não consegue utilizar, mesmo que você tenha uma máquina parruda, é a limitação da versão do SQL Express. Algumas outras limitações é em relação à funcionalidade, né? Funcionalidades que existem na versão Enterprise Edition e na Express não vai existir. Entretanto, para o nosso objetivo, ela atenderá 100%. Então, ela atende 100% e tudo que você faz na Express, você faz na versão Enterprise, na versão Extended, na outras versões que tem do SQL Server. Isso é uma coisa em relação ao SQL Server, tá? Então, aqui nós vamos se conectar com o banco de dados. Ok, está conectando aqui, só um instantinho, wait. Muito bem, conectou, né? Me mostrou aqui uma outra telinha. Aqui em cima já está dizendo que eu estou usando o MS SQL. O que acontece agora? Eu falei da limitação do SQL Server, mas existe uma limitação do SQLite, né, que é criada pelo desenvolvedor, que não vai impactar de maneira nenhuma o nosso treinamento, é a limitação de capacidade, e que não vai interferir no nosso treinamento, tá? Deixando isso bem claro, ele atende 100% o que a gente tem como proposta de explicar como é que funciona o SQL. Qual que é a limitação dessa ferramenta? Eu vou pegar aqui que eu não lembro, né? Vou pegar aqui, vou usar um select no... Aqui, ó. Qual que é a limitação? Uma delas é a limitação do banco de dados. Quando você faz o login aqui em cima, ele vai conectar você a um banco de dados. Ah, Volney, peraí, quer dizer que eu vou usar um banco que o outro aluno que está fazendo o mesmo curso vai usar também? Não, ele vai criar para você um banco exclusivo. Ele vai criar para você um banco só seu e não vai misturar com mais ninguém. Só que para isso, ele limita o tamanho do banco em 20 megas. Como eu falei, ele é suficiente para a gente aprender o que nós precisamos, tá? Esse banco ele não fica armazenado para sempre dentro do servidor. Passando um limite de tempo, esse banco ele vai ser apagado. Mas é claro, né, eu vou explicar para vocês como você cria esse ambiente de novo, né? Então, por isso que nós temos o armazenamento do script na nuvem, quando você cria esse ambiente novamente para poder trabalhar. Muito simples de fazer, muito rápido de fazer, tá? Para a gente poder exercer as nossas atividades que está aqui, tá? Automaticamente, quando o limite acaba, né? Então, aqui o limite aqui, que o limite é de 3 horas que você pode estar usando. Quando o limite acaba, ele vai dropar o banco, mas não se preocupe, dropou o banco, acabou o limite, conecta de novo, pega o script inicial e pum, criou o script, o banco está lá novamente para você estar trabalhando e começando o nosso treinamento. Como eu falei, a vantagem de você ter isso aqui na web é que você pode fazer de qualquer computador em qualquer lugar. Ah, Volney, eu estou na minha empresa aqui, estou no meu horário de almoço. Pô, vou lá, vou fazer um pouquinho do treinamento do Volney, pum, carreguei o script. Ah, legal, pô, vou embora agora. Deixa aqui, aí você está indo embora para casa, enfim, no transporte lá, você está com o celular, continua assistindo as aulas no celular, lá, fone de ouvido, chega em casa, agora eu vou dar continuidade, então carrego o banco de novo, está aqui, trouxe novamente para mim e continuo a aprender as minhas aulas. Então essa é a vantagem de você ter isso na web, só que você tem essa limitação que é imposta pela ferramenta. Mas eu não vejo aqui, não tem nenhum problema, você vai ver que eu vou levar o curso inteiro por aqui, vamos desenvolver tudo por aqui, sem problema nenhum, tá bom? Então essa é a forma como você se conecta com o SQL e aí começa a praticar aí os nossos comandos. Perfeito? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, vamos dar continuidade aí, vamos carregar aí alguns arquivos, digitar alguns comandos para você entender como é que é essa funcionalidade da ferramenta. Até já!